Mateus 22, de 1 a 14. Diz a palavra do Senhor. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nós temos diante de nós mais uma parábola do Senhor. E o ensino dessa parábola é que o reino é para os escolhidos. Esse é o título do Evangelho para nós nesta tarde. O reino é para os escolhidos. E nós devemos lembrar o contexto quando essa parábola está sendo contada por Mateus. O contexto é que nós estamos na última semana da paixão de Jesus Cristo. E nesse ponto do ministério de Jesus, a aversão dos judeus incrédulos contra Jesus está muito grosseira, está muito patente, está à vista de todos. Os judeus incrédulos, eles já estavam manifestando muito claramente que eles rejeitaram o chamado de Deus que estava sendo anunciado a eles por meio do Filho, Jesus Cristo. Eles rejeitaram o ensino de Jesus muito grosseiramente. Eles questionaram a autoridade de Jesus de modo nunca visto antes. Eles estavam também, da mesma forma, dizendo até que os poderes que Jesus operava eram poderes não de Deus, mas poderes de Satanás, de Belzebu. Então a grosseria era muito grande, a aversão estava muito patente, estava à vista. Nós vimos na pregação passada esses líderes dos judeus incrédulos que representavam Israel incrédulo, eles estavam buscando prender o Senhor Jesus. Versículo número 46, Mateus 11, 46 nos diz isso: e conquanto buscassem prendê-lo, temeram a multidão, porque as multidões o consideravam como profeta. Então não havia nenhum pudor da parte dos judeus. Eles estavam de fato obstinados a agirem contra o rei Jesus. Mas Jesus, da mesma forma, o Senhor, ele está encarando e está escancarando de vez
o que gera, o que produz o endurecimento daqueles judeus incrédulos. E o que gerava a rejeição deles ao chamado externo do Evangelho, que por Deus estava sendo feito, anunciado mediante a pregação de Cristo e que estava sendo testificado por Deus por meio dos milagres que Jesus estivera operando. Milagres portentosos, poderosos, ressurreições, curas de cego, curas de pessoas coxas, surdos e mudos. Por meio da operação do poder de Jesus sobre o império das trevas, através das expulsões, dos exorcismos, aqueles judeus incrédulos estavam com os ouvidos tapados e estavam com os seus olhos cegados para que não pudessem entender e perceber quem era Jesus. E agora chegou a vez de Jesus, de modo muito escancarado, de modo muito claro, dar o motivo pelo qual aqueles líderes da igreja estavam rejeitando ele de forma tão grosseira. E para isso Jesus ele passa a usar uma nova parábola. Por isso que Mateus diz, no versículo 22, capítulo 22, versículo 1, de novo entrou Jesus a falar por parábolas. As crianças da congregação sabem o que são parábolas. Parábolas são o quê? Histórias com um ensino dentro. E Jesus, quando ele queria de fato cegar o entendimento dos fariseus, dos saduceus, dos incrédulos, ele falava por parábolas. Isaías já falou isso. Ele abria a boca em parábolas para aqueles que tinham olhos não vissem, aqueles que tivessem ouvidos não entendessem o que ouviam, aqueles que de fato estavam em resistência. Jesus estava dizendo a eles parábolas para ser juízo sobre eles. E Jesus ele passa a trazer mais uma parábola, e desta vez é a parábola conhecida como a parábola das bodas. E você pode notar na leitura que essa parábola ela fala de um rei, que o reino dos céus é semelhante a um rei que quer celebrar a festa de casamento do seu filho. O texto fala aqui de bodas. Veja o versículo número 2, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas, a festa de casamento do seu filho, possivelmente o seu único, seu primogênito e único filho. E por meio dessa parábola, Jesus ele vai trazer um ensino para nós, e ele ilustra esse ensino por meio dessa parábola para nós entendermos um rei, um homem poderoso, ele está fazendo a festa mais importante da vida de um filho ou de uma filha, casamento. Aqueles que vão se casar, pode saber que a sua festa de casamento é a coisa mais importante dentre as festas que você tem. E o que é que ele faz? Ele, como rei, manda os seus mensageiros a seus convidados. Sabe que quando nós chamamos convidados, nós não chamamos pessoas estranhas. Às vezes, de vez em quando, porque é um patrão de um amigo, etc., você permite que sua sogra, seu sogro, que a sua família possa convidar. É tão amigo, então é distante, mas é amigo e chama. Mas normalmente, quando nós fazemos as nossas festas de casamento, nós chamamos pessoas próximas, especialmente familiares. Nós chamamos familiares, nós chamamos amigos. E notem que a ilustração da parábola ela mostra isso, que o rei ele enviou seus mensageiros, para que esses convidados chegados, próximos, possivelmente familiares, estivessem nessa festa tão especial, as bodas do seu filho. E Jesus, ele para despertar e nos ilustrar como os judeus eles estavam de fato agindo em relação ao chamado de Deus, ele mostra diversos sentimentos de reações desses convidados para o chamado do rei. Veja que o comportamento mostra as ações. Houve o primeiro chamado, e o comportamento dos convidados foi o seguinte: eles simplesmente não quiseram atender. Versículo número 3,
o texto diz, enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Se um rei lhe chama para um casamento tão especial, qual deve ser a sua disposição? Puxa, o rei está me convidando? Rapaz, imagine a rainha Elizabeth, uma rainha, chamando João para ser um dos convidados especiais do casamento de um dos príncipes. João iria correr logo, ia pegar a melhor roupa, aquela roupa de gala, aquele chapéuzão e se apresentar lá, porque era uma honra muito grande, mas aqueles homens desprezaram o convite do rei. Eles disseram, não quero ir. De modo muito claro, não quero ir. E note que é uma coisa um tanto cordial e bondosa do rei, porque diante dessa reação tão grosseira, tão ingrata, tão desvalorizadora para o rei ainda manda novos servos para chamar os convidados. Note que Jesus, ele vai falar no versículo de número 4, que ele enviou ainda outros servos com novas ordens com mais esclarecimento, dizendo, olha, vocês vêm, eu já preparei o meu banquete, eu já fiz o melhor dos churrascos, os meus bois e cevados, meu gado mais gordo, o meu gado melhor, a carne top está sendo oferecida a vocês, venham. Tudo está pronto, vinde para as bodas. E agora a reação foi pior. O texto nos diz que os convidados não quiseram atender. Mas não somente eles não quiseram, mas eles não se importaram com todas as informações. Versículo número 5, não se importaram. Eles desprezaram, e não somente isso, eles criaram desculpas. Vejam que tipo de desculpas mais grosseiras diante de um chamado e de uma festa pronta, sem custo nenhum para eles. Um chegou e disse, olha, eu tenho um campo para ir. Outro disse, eu tenho um negócio. Sabe quando a pessoa está querendo inventar desculpa para não receber um convite seu para sua casa? Ou receber, no caso aqui, a casa de um rei, a festa de um rei, inventa todo tipo de desculpa. Ah, eu estou com uma dor de cabeça. Ah, não, eu tenho que fazer isso. Ah, não. Aqueles convidados estavam fazendo isso de modo grosseiro novamente. Mas eles não eram os piores foram os outros que pegaram o quê? O versículo diz, versículo número 6, disse, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram os servos. Veja que tipo de ação tão ingrata contra o rei, porque você quando age contra servos, contra enviados, dessa forma tão malvada, homicida, torturadora e homicida, você está mostrando o quanto você é mau para com o rei que enviou os servos para o convite. A índole e maldade desses homens são expostas dessa forma. Então Jesus, ele chega nessa parábola e coloca nesse ponto, você pode estar pensando, puxa vida, olha para isso, que tipo de convidado chegado ao rei eram esses? Mas era esse tipo de convidado que o rei estava chamando. Próximos, familiares, amigos, pessoas queridas. E a reação foi de fato de verdadeiros desprezadores e até inimigos mortais do rei. Jesus ele para aqui sobre as reações dos convidados e ele vai falar agora da reação do rei. Uma reação em relação a esses últimos, os mais malvados dos convidados, os homicidas, os assassinos, torturadores e assassinos. Ele diz que o rei é tomado por ira, versículo número 7, e ele envia agora tropas, e ele extermina os assassinos,
E ele não somente elimina, ele aplica a pena de morte aos assassinos, mas ele de fato destrói a cidade inteira desses homens. A ira do rei é manifestada de forma muito clara, justa, poderosa contra aqueles que assassinam os servos. Essa é a reação contra os mais malvados. Mas o rei se mostra rei. Ele é rei. Porque veja, o rei não depende de convidado algum. O rei, ele produz convidados. A festa está pronta e ele não vai se dobrar a convidados ingratos. Veja que o texto do versículo 8, o rei ele se dirige aos servos, ele diz: olha, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. De fato, esses convidados mostraram o que eles não eram dignos de estarem na presença do rei, celebrando a festa mais importante do seu filho, o casamento. E por isso o rei, sendo o rei, ele diz: agora vocês partam, cheguem pelas encruzilhadas dos caminhos, vai lá, convida quem aparecer na tua frente para as bodas, para eles entrarem, traga-os, praticamente puxe-os para a festa. E notem agora que o chamado, o convite, não é mais para pessoas chegadas, mas é para qualquer um. Os servos, eles saem, imagine só, saindo por aqui, encontrando ali na encruzilhada pessoas boas e pessoas más, pessoas de boa estirpe e pessoas de má estirpe. Pense, por exemplo, em você pegar pessoas boas, de índole boa, mas também prostitutas, publicanos. Eu acho que você já está pensando, porque anteriormente o Senhor Jesus Cristo, ele fez uma outra parábola sobre os dois filhos. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28. E ele disse aos fariseus que no reino de Deus estavam entrando primeiro do que eles prostitutas e publicanos, porque estes estavam se arrependendo e crendo no Evangelho. Esses estavam atendendo o chamado do Senhor. É muito parecido com o que Jesus está expondo nessa parábola. Os servos vão às ruas, às encruzilhadas, aos becos, e eles ajuntam, eles de fato dão roupas nupciais a essas pessoas que não têm relação familiar com o rei, e eles assim chegam, esses convidados chegam na festa, enchem a sala do banquete, ficou repleta de pessoas que aparentemente não seriam dignas, mas que agora foram feitas dignas, estão na festa do rei, na festa das bodas do filho do rei. Agora, uma parte da parábola é interessante para mostrar que o Senhor, rei dessa parábola, ele não somente é severo com os convidados que o desprezam, mas também ele é severo com aqueles que não foram convidados e tentaram se intrometer na festa, aquele furão de festa. Agora, essa parte da parábola aqui, esse personagem que entra no versículo de número 11 e 12, quando diz que, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, banqueteando-se na boda, ou nas bodas, que eram praticamente mais de uma semana mais de uma semana de festa. Ele vai pela festa, ele vai à mesa, ele nota, ele percebe um homem que não está vestido com a veste nupcial, a veste do casamento, né? A veste para um casamento. Sabe quando a gente vai para um casamento, eu acho engraçado, né? Muitas vezes, quando eu vejo fotos de festa de casamento, eu tenho que olhar 2 vezes na foto para ver se eu identifico a pessoa, porque
a pessoa pega a melhor roupa e ela se veste que você nem reconhece. Olha, aqui é fulano. Não, fulano, deixa eu ver. É cicrana. Não, é cicrana. Não, olha que roupa bonita. Às vezes no culto a gente não se arruma bem, de modo modesto, mas bonito para se apresentar nesse casamento que é o culto. Mas quando a gente vai para o casamento, a gente é todo, né? No culto não, a gente pega aquela camisa lá de vereador e bota e vai. Eu não estou pensando em pessoas necessitadas que não têm roupa, mas pessoas que têm como ter roupas e não se apresentam no culto com uma roupa digna de se apresentar ao Senhor. Mas a festa de casamento você tem que olhar e dizer, é fulano, é cicrana. Então, é uma prática normal você ir para um casamento com a roupa adequada ao casamento. Acontecia isso. E acontece isso. E o rei notou, o rei disse, não, e ele chega. Versículo de número 12, perguntou, amigo, vem cá, como é que você entrou aqui? Sem veste adequada para a boda. O cara ficou mudo. Sabe quando você perde a voz? O rei diante de você dizendo, como você conseguiu chegar aqui? Ele emudeceu, ele perdeu a voz. E o que acontece, veja, nessa ilustração, o rei ele ordena, ele dá um mandamento aos seus servos para pegar aquele intruso, amarrá-lo e lançá-lo fora, possivelmente para fora não só da festa, mas para fora do reino, para fora da cidade. E vocês sabem que naquela época as cidades elas tinham portas. E vocês sabem muito bem que quando uma pessoa ela ficava fora da cidade, especialmente à noite, ela poderia ser vítima de sofrimentos terríveis, porque era fora da cidade que ficavam ladrões, eram fora da cidade que ficavam feras, era fora da cidade onde você tinha todo tipo de perigo que você poderia passar. E por isso quando a palavra de Deus fala fora, serão colocados fora, é uma posição não boa. É uma posição que tem sofrimento, perigo. Por isso que diz, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse personagem da parábola está aqui, essa ilustração da parábola está aqui para mostrar a severidade daqueles que serão colocados fora do reino, daqueles que não atenderam o chamado e também aqueles que se acham que poderão de último momento chegar lá e não fazerem parte, fazerem parte do reino. Jesus aqui coloca essa ilustração para mostrar que dentro do reino não entrará qualquer pessoa, mas dentro do reino só entrarão os escolhidos. Por isso aqui você vê, versículo 14, que aqui temos a moral da parábola. A moral da parábola, o ensino da parábola. Porque muitos são o quê? Chamados, mas poucos escolhidos. Vejam quantos muitos foram chamados. Foram chamados muitas pessoas, mas eles não quiseram ir. Outros foram chamados e eles procuraram desculpas para não ir e atender o chamado do rei. Outros foram chamados e reagiram com ódio contra os servos do rei que os chamavam. Muitos são chamados. Israel estava sendo chamado pelo próprio Messias. Jesus, o próprio Deus prometido, Salvador, estava ali entre os judeus, entre os líderes de Israel, chamando-os para a boda. E lembre-se que pouco tempo antes, algum ano antes, o Senhor Jesus, ele falou da sua chegada como sendo o casamento. Mateus capítulo número 9, versículo número 14, quando os discípulos de João, eles questionam Jesus e dizendo, olha, os teus discípulos não jejuam como nós e como os discípulos dos fariseus. Veja, Mateus capítulo 9, versículo 14.
Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Aí veja o que Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus: pode acaso estar tristes os convidados para o casamento? Porque o período de jejum era um período de humilhação diante de Deus, de tristeza diante de Deus, de quebrantamento. Então Jesus, ele faz o contraponto. Eles estavam num tempo de jejum aqui, quando os discípulos de João o questionam. Versículo 15: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ele estava falando dele mesmo, ele é o noivo. E o noivo estava com os discípulos, e por isso que os discípulos não precisavam jejuar. Jejua-se no tempo do quebrantamento. Então percebam que Jesus, ele falou da sua vinda ali naquele momento, no meio de Israel, como sendo a chegada do noivo, como sendo o momento dessas bodas. E não é à toa que ele usa uma parábola que fala de bodas. Ele está fazendo o chamado geral do Evangelho, e assim Deus por meio dele. Porque a pregação é Deus chamando-nos e convidando-nos para o casamento do noivo, que é o seu filho. Não subestime o que é a pregação. Quando um homem está expondo fielmente a palavra de Deus, é o próprio Deus falando pela boca deste homem. Quando o pregador ele está anunciando o puro evangelho a nós, é o próprio Deus nos chamando, nos convidando ao seu reino. Então a parábola fala e nos dá a razão por que aqueles judeus não estavam crendo, apesar de serem convidados, porque muitos são chamados, esse chamado externo do Evangelho, mas poucos são aqueles que Deus escolhe para entrar no reino dele. Isso é uma verdade pura. Nós sabemos que existem pessoas que negam a doutrina da eleição. Lamento por elas. Elas negam uma doutrina que é ensinada tão claramente nas Escrituras, mas por causa de orgulho, por causa de ignorância, por causa de querer ser advogado de um Deus que diz que escolhe, mas eles querem fazer Deus um pouquinho agradável a pecadores rebeldes. Eles, por ignorância ou por rebeldia mesmo, eles negam a verdade da doutrina da eleição. Mas Jesus está dizendo aqui, muitos chamados, poucos escolhidos, algo que as Escrituras vão falar de Gênesis a Apocalipse, algo que Jesus pregou, que os profetas pregaram, que Jesus pregou e que os apóstolos esclareceram mais ainda. Deus escolhe quem entra no reino, e a marca daqueles que Deus escolhe é eles atenderem o chamado do reino. É um alerta que nós devemos fazer a nós mesmos. Porque muito se fala de doutrina da eleição no Brasil hoje. Tem crentes que matam a mãe pela doutrina da eleição, mata o pai, acaba com a amizade, faz horrores pela doutrina da eleição. E você sabe muito bem que a maior marca para um eleito de Deus, aqueles que de fato são herdeiros do reino e que usufruem um reino, não é um zelo doutrinário que você pode matar quem é contra você, mas é uma vida de humildade, de amor, de serviço, de santidade.
Precisionismo teológico não é marca de nenhum eleito de Deus, porque mais preciso do que os fariseus não existia. Mas uma vida que humildemente se dobra ao chamado de Deus, uma vida que humildemente de fato quer que o Senhor esteja dominando todo o seu ser, uma vida de obediência ao mandamento de Deus que parte do coração, um sentimento de obediência que parte do coração, fruto do amor este que é fruto de verdadeira fé. Quando Deus chama-nos à fidelidade, o eleito diz: sim, Senhor, eis-me aqui. A marca da eleição é vista na marca da reprovação dos judeus. De modo contrário, o que é que eu quero dizer? Veja, a marca da reprovação não quer ir atender quando Deus nos chama ao arrependimento e à vida de santidade. Não quero, Deus, não venha com essa história. Eu tenho a minha vidinha, quem manda em mim sou eu, então eu não quero saber de você, Deus. Até eu posso reconhecer que o Senhor está lá no céu, mas se meta com a sua vida, não com a minha. E o Senhor chama pelo Evangelho: venha, arrependa-se. E o pecador diz: não quero. Pecadores que às vezes não tão grosseiros dessa forma, mas inventam as histórias. O Evangelho está chamando: abandone sua vida, dê a Deus o primeiro lugar. E ele não, aí ele coloca sempre alguma coisa, falta o culto por qualquer coisa, sempre tem uma desculpa para justificar os seus pecados. Suas responsabilidades são deixadas com Deus, são deixadas de lado por mínimas coisas. Inventam a história. E aqueles que de fato odeiam o Evangelho. Eu não gosto daquele pastor porque ele prega a palavra de Deus. Eu não gosto daquele irmão porque prega a palavra de Deus. Prega mesmo a palavra de Deus, não é moralismo, é a palavra exposta. Pessoas que perseguem os pregadores, governos, políticos, filósofos. Essas são manifestações da falta da eleição, da escolha de Deus. E o contrário é verdadeiro. Quando você é dócil ao chamado, quando você é pronto a atender a palavra, quando você não inventa desculpas, quando você peca, quando você coloca e luta para colocar o reino de Deus em primeiro lugar, crendo que as outras coisas vos serão acrescentadas. Essas são marcas de uma verdadeira eleição, de alguém que foi chamado por ser escolhido e que está no reino de Deus. Precisionismo teológico, até o diabo pode ser muito preciso. Zelo teológico, os fariseus, eles vão para o inferno com tanto zelo. Mas viver sempre pronto para Deus, só os eleitos. Só aqueles que estão no reino. O apóstolo Paulo depois ele vai explicar muito mais sobre isso. Ele vai explicar no capítulo 9 de Romanos que a palavra de Deus não falhou, expondo e esclarecendo de modo muito claro o que Jesus ele fala sobre muitos chamados, mas poucos escolhidos. Romanos capítulo 9, versículos 14. A questão aqui era o seguinte: por que os judeus não estão crendo? Israel não é Israel de Deus? Por que nem todos os judeus creram na pregação do Evangelho? Por que não? O apóstolo Paulo ele vai explicar que nem todos que são israelitas são de fato israelitas. Veja no capítulo 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Pode estar lá, nação de Israel, ser judeu de nascimento, da carne de Abraão, descendência física de Abraão, mas não significa que eles são filhos de Abraão. Lembre-se de Jesus, quando Jesus disse:
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo número 8. E os judeus ficaram todos oriçados. Não, nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz a ele: não, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês acreditariam em mim. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estavam querendo me matar. Mas como vocês são filhos do diabo, vocês de fato estão prontos a fazer a vontade do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Então aqui ele estava falando isso para quem era descendência carnal de Abraão. E aqui Paulo ele esclarece isso como Jesus fez. Ele disse: nem por serem descendentes carnais de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Veja, dentre os descendentes de Abraão, não todos, mas em Isaque, Ismael já não é considerado como descendente, herdeiro da promessa de salvação. Versículo 8, isto é, estes filhos de Deus, os filhos de Deus não são propriamente os da carne, o da descendência carnal, mas devem ser considerados filhos de Deus como descendência os filhos da promessa. Então não são todos os israelitas, mas somente os israelitas que creram em Jesus, esses são de fato filhos de Abraão. E ele vai explicar isso mais adiante com mais detalhes, e eu não vou entrar nesses detalhes. Por que existem pessoas que rejeitam o convite do Evangelho? Porque eles não são escolhidos. É claro que nós falamos isto não batendo o martelo. Por exemplo, estamos pregando o Evangelho para um filho da aliança, e esse filho da aliança rejeita o Evangelho, até apostata da fé, você vira as costas para eles assim: esse aí já está perdido. Não. Enquanto estiver vivo, tem esperança. Significa dizer que o seu vizinho descrente, que você sempre testemunha para ele sempre inventa uma desculpa para aceitar o chamado do Senhor, ele já está no inferno. Nós não temos autoridade de determinar quem ou não. Nós temos o máximo de dizer assim: olha, esses frutos demonstram possivelmente que essa pessoa não é eleita para o reino. Oramos, insistimos, só não oramos e insistimos para aquelas pessoas que de fato blasfemam contra o Espírito Santo, de modo grosseiro, negando Jesus. Nós não temos nem que orar por essas, mas as outras não. Então notem, meus irmãos, para encerrarmos, só os escolhidos atendem o chamado do Evangelho e entram no reino. Quando nós vemos pessoas negando esse chamado, seja por doutrina ou por prática, nós podemos compreender o porquê dessa negação, dessa dureza, porque eles não são escolhidos. Não é João Calvino que ensinou isso, não é Agostinho que ensinou isso, é Cristo que ensina isso. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pode ser pessoas até dentro da igreja, porque note que Jesus está falando isso a pessoas da igreja, de Israel. Pessoas com coração duro dentro da igreja, negando Jesus, negando o chamado de Deus de confessar que Jesus é o Cristo. Então nós devemos tomar muito cuidado, nós devemos interpretar as ações dos homens em relação ao Evangelho nessa perspectiva, nesse ponto de vista de Jesus. Devemos de fato entender por que um parente nega o Evangelho de modo terminante e por que outros aceitam o Evangelho de modo tão dócil. Não é porque aquele que aceita o Evangelho é melhor do que aquele que nega em sua pessoa, mas é porque Deus escolheu para que este entre no reino. E escolheu por graça, porque Ele é um rei misericordioso. Ele é um rei que, como o rei da parábola, Ele não escolheu a sua estirpe somente,
Ele mandou o seu evangelho a todos os lugares do mundo. Ele não só chamou dentre o povo de Israel, mas ele chamou em todos os lugares do mundo. Jesus Cristo, ele ensinou isso há pouco tempo. Com a parábola da vinha, ele disse: olha, o reino será tirado de vocês e dado a outro povo. E assim aconteceu. Eu e você, se não somos judeus eleitos, somos gentios eleitos e estamos no reino por causa da graça misericordiosa do Rei que nos chamou por seu evangelho e nos colocou no seu reino. E Ele nos chamou e nos colocou no seu reino porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, de modo muito simples, natural, ele diz no versículo, em Romanos capítulo 8, no versículo número 30, ele diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ele predestina, e aqueles a quem Ele predestina, Ele chama. É claro, esse chamado aqui é um chamado eficaz, não é o chamado geral, como aquele convite que foi falado de modo geral aos primeiros convidados, mas é um chamado aqui, chamado eficaz. Não é o chamado que acontece, por exemplo, no culto, quando estamos pregando o evangelho nas ruas, quando nós não sabemos quem é eleito e quem não é eleito. Não é esse chamado geral. Aqui o chamado é eficaz, ele surte um efeito. Então aqueles a quem Ele predestinou, destinou antes, e a Bíblia fala antes da fundação do mundo. Aqueles a quem Ele predestinou, esses também Ele chama. Aqueles a quem Ele chama, Ele perdoa os pecados. Ele declara justo, Ele justifica. E aqueles a quem Ele justifica, Ele também garante a glória. Por isso que até o texto está como se já ocorresse, Ele glorifica. Ou glorificou. O que é que você tem a fazer com isso? Você tem que louvar a Deus. Porque se você atendeu humildemente o chamado, é porque o Senhor te escolheu. Escolheu por graça, escolheu por misericórdia. E por isso você deve louvar ao Senhor. Deve gozar da festa do casamento do Filho. Veja, hoje nós estamos em uma mesa, onde na nossa forma de Santa Ceia nós iremos ouvir, que começamos a provar aqui, essa festa, parte dessa festa. Para quando nós iremos também, assim estamos sendo preparados para participar das bodas do Cordeiro. Nós, amados irmãos, que pela graça de Deus recebemos esse evangelho, que pela graça de Deus fomos introduzidos ao reino, devemos louvar a esse Rei que nos fez seu povo, que nos escolheu para o seu reino. Por isso, viva para o Senhor com toda a intensidade de sua vida. Desfrute da alegria de estar na festa do Cordeiro. Ame esse Rei misericordioso que te escolheu, que te deu as vestes nupciais, para que assim você recebesse dignidade de estar em sua festa, a festa das bodas do casamento do seu Filho. Amém. Vamos orar ao Senhor.